Olá pessoal, eu sou o evangelista William Cardoso e recentemente nós abrimos esse canal aqui no YouTube com o objetivo principal de falarmos sobre teologia. Na verdade, a teologia nós vamos utilizar aqui como uma base para as nossas reflexões, porque nós queremos falar sobre tudo, absolutamente tudo. Falar sobre relação de poder, sobre política, como está a política mundial, como está a geopolítica, dentro de uma concepção historiográfica, dentro de uma concepção científica. Também falar de fenômenos como esse que tem acontecido hoje no mundo a respeito da questão da saúde pública, entrar na medicina, sou estudante de medicina, também podemos perpassar por aí. Podemos falar sobre concepções de relação de produção, falar sobre sistemas econômicos em todo o mundo, sobre capitalismo, sobre socialismo, sobre comunismo, sobre marxismo, sobre positivismo, sobre os vários métodos de compreensão humana, desde o cartesianismo, da fenomenologia, falar sobre filosofia, falar sobre modo de produção capitalista, modo de produção tributário. Podemos falar sobre questões sociais, podemos falar sobre má distribuição de renda, sobre pobreza, sobre fome, sobre imperialismo. Podemos falar sobre questões sociais como preconceito, como discriminação. Tenho uma formação em História, tenho uma licenciatura plena, também sou formado em Direito, então com a minha formação em Direito me abre aqui um entendimento para eu discutir sobre questões jurídicas. Também podemos falar sobre música, podemos falar sobre arte, podemos falar sobre gastronomia, podemos falar sobre concepções culturais, sobre produção humana, enfim, sobre escrita, tudo o que você imagina que é ciência, na literatura, na biologia, na química, na medicina, na ciência humana, na cultura, na biologia, as questões ambientais e todas as questões que são discutidas hoje em todo o mundo, com o grande objetivo que nós temos de compreender a sociedade onde nós estamos, agora com um diferencial, tomando como base a teologia, certo? Esse é o objetivo desse canal. A gente convida a se inscrever no canal as pessoas que são apaixonadas por teologia, que querem discutir teologia, que têm essa mesma concepção, teólogos de todo o Brasil, estudantes de todo mundo, na verdade, estudantes da teologia, pessoas que também estão dentro dessa linha de compreensão, e você também, que é ateu, você que é espírita, você que tanto faz a placa da igreja de onde você é. Inclusive a gente já abre até uma discussão agora, em que eu até discutia com a minha esposa, dizendo, justamente com a minha família, meu amor, tanta coisa que nós estamos vendo por aí que está completamente distante da sã doutrina, do que a Bíblia fala, tantas igrejas que estão tão distantes da sã doutrina, que fica até difícil a gente se encontrar em algum lugar para que a gente se congregue nesse lugar, por tanta corrupção que nós temos visto e por tanto equívocos que nós temos visto. Eu falava para ela, vamos nos congregar na nossa casa. E quando eu falava isso para os meus amigos pastores, quando eu falava isso para os meus amigos que se congregavam em alguma igreja, eles falam, não, a Bíblia fala que tem que se congregar. Mas a palavra congregar, como nós sabemos muito bem, a palavra congregar significa se reunir. Nada impede com que o povo se reúna na sua casa. E eles falavam, William, isso que você está fazendo é errado, né? Porque lá em Hebreus fala em congregação e tudo mais. Só que hoje está todo mundo se congregando em casa. Eu faço minhas palavras de Josué, quando Josué viu que o povo estava fazendo o que bem entendia, andando para onde bem ele entendia, cometendo pecados e idolatria e por aí afora. Ele disse, olha, se vocês quiserem, vocês vão para onde vocês quiserem, mas eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. E agora está aí, todo mundo dizendo, todo mundo com um discurso diferente. Quando a gente dizia assim, a igreja somos nós, aí dizia, não, tem que estar dentro do templo, tem que estar dentro das quatro paredes, né?
como se igreja fosse só quatro paredes. Agora não, agora como o contexto é outro, todo mundo muda o discurso, dizendo, não, é verdade, a igreja somos nós, não importa se é na sua casa, onde você estiver. Então, eu já vinha com essa ideia, já comungava dessa ideia de nós estarmos na nossa casa reunidos. Agora, que é importante, sim, nós nos congregarmos dentro de uma igreja, porque a igreja tem a igreja que o Senhor vai arrebatar, que somos nós, e tem a igreja militante, aquela igreja que atua, que trabalha, onde tem obreiros, onde tem departamentos, onde as pessoas atuam com o objetivo de promover um trabalho sistematizado para ganhar almas para Jesus, para levar a mensagem do Evangelho, assim como se organiza um hospital, uma estrutura para receber as pessoas doentes, as igrejas, obviamente aquelas coerentes, que são coerentes justamente porque são pautadas no ensinamento da palavra de Deus, no ensinamento da Bíblia, e não tem coisa mais importante, não tem livro mais importante, não tem livro mais coerente do que a palavra de Deus. Então nós queremos convidar você, tanto faz a igreja que você faz parte, se você não é evangélico, se você é médico, se você é engenheiro, se você é cientista, se você é filósofo, se você acredita ou não acredita em Deus, nós convidamos você a se inscrever nesse canal e participar conosco dessas discussões, porque são discussões que com certeza você vai se aproximar dela, você vai compreender juntamente conosco, acompanhando o nosso raciocínio. Então esse canal é para pessoas que gostam de tentar entender a sociedade, de buscar, de cientistas, de pessoas que procuram o conhecimento e que querem compartilhar as suas ideias. Agora, a filosofia do canal, o objetivo que nós temos aqui, na verdade, é a base teórica vencer a teologia. E normalmente entende-se que a filosofia é a mãe de todas as ciências, né? Tudo vem a partir de Sócrates, de Aristóteles, perpassando pelos filósofos da Idade Média, como São Tomás de Aquino, como Santo Agostinho, e depois vem os filósofos iluministas, como Montesquieu, Voltaire e por aí afora. E olham para a teologia como se a teologia sequer fosse uma ciência. Chegaram a esse entendimento e eu gostaria de, nesse primeiro vídeo, já começar desmistificando isso, que isso aí é um equívoco, mas um equívoco do tamanho do equívoco que essa ciência tem hoje. Essa é a verdade. Hoje, o método científico chegou claramente ao conhecimento, ao entendimento de que tomou o caminho errado. Eu acho muito lindo e interessante quando Jesus Cristo ele abre a boca e ele fala: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E hoje, mais do que nunca, eu tenho a plena convicção de que, de fato, Jesus ele é o caminho. Que a ciência que nós temos hoje, ela tomou um caminho errado. Que a ciência que nós temos hoje, a partir de um método cartesiano, e os pós-modernos já vêm discutindo isso, porque a crítica que o pós-modernismo faz justamente ao cartesianismo é o anacronismo, ou seja, é algo que já está descontextualizado, está ultrapassado aí mais de 3 séculos. Nós temos um processo de evolução no pensamento humano, vários fenômenos associados a esse desenvolvimento humano. E aqui nós temos uma espécie de evolucionismo realmente. Deus ele cria o homem através de um processo no qual nós vamos evoluindo e inclusive nós, no meu entendimento, ainda estamos em evolução e isso é bíblico, porque a palavra de Deus ela fala claramente que no dia do arrebatamento nós receberemos um novo corpo, ou seja, nós ainda estamos em processo de formação, temos o Espírito Santo dentro de nós e Deus ele ainda irá consolidar o seu projeto em nossas vidas. E isso é algo no qual nós acreditamos, porque nós tomamos como base a palavra de Deus, que é um documento. Dentro da filologia, nós estudamos a importância que tem os documentos, que são chamados
documentos de primeira instância que a filologia trabalha, ou seja, são as chamadas fontes primárias. E alguns menosprezam esses documentos hebreus como se eles não fossem documentos importantes. Um outro grande equívoco da história. Como se o Muro das Lamentações não existisse. Como se os hebreus não existissem. Eu queria deixar muito claro nesse vídeo, eu já estou encerrando para que ele não fique muito longo. Nós teremos muito tempo para a gente discutir vários pontos, como cada um desse aqui que eu acabei pincelando de alguma forma, mas não entrei muito, porque cada ponto desse é tese de doutorado. Tem muita coisa para a gente falar, muita coisa para a gente discutir. Eu vou sistematizar, vou pautar tema por tema para que a gente foque naquele determinado tema, não que a gente não vá, né, viajar na historicidade, não que a gente não vá viajar na teologia, eu não digo nem na filosofia, mas na teologia. Nós não estamos filosofando, nós estamos teologando. A teologia, ela é maior, a teologia é uma base muito mais importante. Deixem cientistas de todo mundo, universidade de todo mundo, mestres e doutores de todo mundo, deixem dessa loucura de menosprezar a teologia. Se você pega a Bíblia Sagrada, você vai ver que há uma discussão e uma contribuição para toda a questão jurídica. A primeira constituição do mundo foi dentro dos hebreus. Na verdade, já tinha o Código de Hammurabi, mas eles têm uma contribuição, os hebreus têm uma contribuição muito grande para a questão jurídica. O livro de Levítico, o livro de Deuteronômio, são livros que ali dentro tem código penal, ali dentro tem código civil, tem código previdenciário. E eles foram os primeiros a falarem em previdência, não foram os gregos. Eles foram os primeiros a falarem em democracia, não foram os gregos. Eles foram os primeiros a organizarem a sociedade em poder executivo, legislativo, judiciário, tanto que tem o livro dos reis, tem o livro dos juízes. Eles tinham legislação, eles tinham sacerdote, eles tinham escrita, eles tinham escribas, eles tinham constituição, eles tinham organização social. Eles foram os primeiros a falar que os levitas seriam uma tribo que teria uma aposentadoria aos 60 anos. Eles foram os primeiros, não foi Montesquieu que falou em relação ao poder legislativo, executivo e judiciário. Se você pega lá em Isaías, já está muito claro, o próprio profeta Isaías, inclusive, eles tinham essa organização, tanto de religião, quanto de sacerdote, quanto administração pública, de administração da produção, administração do que existia de contribuição. Ou seja, o povo hebreu, ele vinha com discussões que são reputadas a gregos, são reputadas a romanos, são reputadas a filósofos da Idade Média, da Idade Moderna e da Idade Contemporânea, mas na verdade eles já vinham discutindo esses pontos há muito tempo. Quero dar só um exemplo hoje, nós vamos pegar um vídeo outro dia para a gente falar especificamente sobre cada assunto desses aí, mas tem um exemplo que eu gostaria de deixar aqui bem claro para tentar esclarecer o meu principal objetivo com esse primeiro vídeo aqui do canal. Recentemente morreu o homem considerado o mais inteligente da contemporaneidade, dos tempos atuais. Stephen Hawking, né, o nome dele, um erudito do conhecimento, um físico, um cara que sabia tudo sobre buracos negros, estudou a vida toda, escreveu vários livros, era um livre docente, pós e pós-doutor. Realmente não tem o que se discutir sobre a inteligência daquele homem, sobre a contribuição dele para a física, a contribuição dele para a ciência humana, para o conhecimento, para as ciências exatas. Um homem que ganhou o prêmio Nobel, um homem que, enfim, é realmente reputado entre um dos homens mais inteligentes, se não o mais inteligente da contemporaneidade. Eu assisti no jornal quando ele morreu, agora recentemente, e a frase dele, a reflexão de toda a vida dele, de todo o conhecimento, de toda a inteligência, de toda a produção dele, ele chegou a um entendimento, ele chegou a uma constatação. Qual foi a constatação dele? A Terra, ela está em perigo. É necessário com que
Os seres humanos que querem sobreviver. Para que a raça humana ela continue viva, é necessário se retirar da terra. Fecha aspas. Essa é uma reflexão do homem cientista físico, o mais inteligente do mundo, que morreu recentemente. Agora eu vou falar para vocês. A minha avó, semi-analfabeta, que inclusive ela só sabia escrever o nome dela, e ela dizia que lia a Bíblia porque o Espírito Santo que conduzia ela para ela ler, ela dizia para mim: meu filho, essa terra ela vai pegar fogo, aonde é que tu vais morar. E tinha um hino que se cantava na igreja e se canta até hoje. Essa terra vai pegar fogo, aonde é que tu vais morar? Eu vou com Jesus morar. A concepção em que chega, o entendimento em que chegou o Stephen Hawking, depois de estudar a vida toda, foi o mesmo entendimento que a minha avó tinha chegado, semi-analfabeto, porque ela simplesmente entendeu que haverá um período de grande tribulação na terra, e isso que está acontecendo hoje, essas pestes que estão acontecendo, é apenas o início das dores que Jesus Cristo falou que iria acontecer. Ele era um homem fenomenal porque ele conseguia perceber as coisas que estavam no porvir como um grande profeta. E isso só realmente os seres humanos de grande sensibilidade para compreender para onde o mundo caminha. E ele já conseguiu ver pelo comportamento humano as coisas que iriam acontecer. Então tudo por acontecer. A terra hoje ela está como uma panela fervendo, e daqui a pouco acontece uma grande tribulação nessa terra. O que está acontecendo hoje são problemas sociais. O grande problema será quando vir os problemas naturais, ambientais. A emissão de gases tóxicos, todo mundo sabe, está fazendo com que a terra ela entre em ebulição, está fazendo com que a terra sofra. A emissão de gases tóxicos, todo mundo sabe que tem entrado na terra gases de efeito estufa, e isso tem feito com que haja aquecimento global. O Polo Sul e o Polo Norte estão entrando em processo de degelo. Aquele gelo, quando ele cai, ele impacta as placas tectônicas, que quando elas se movem, causam tsunamis, terremotos, e daqui a pouco estão vindo grandes tsunamis que estão se formando. O nível do mar está subindo. Aquele calor que se forma em cima do mar, para quem não sabe, é o que dá o combustível para os furacões. Então daqui a pouco nós vamos ver grandes furacões sobre nós. Espero que nós já não estejamos aqui. Furacões sobre a terra, tsunamis, terremotos. Mas isso sempre aconteceu. Olha, o que acontecia antes se dava de forma simplesmente natural. Quando a mata amazônica pegava fogo, aquilo ali acontecia em milênios, porque quando pega fogo, tira-se a acidez da terra. Para quem não sabe, o calcário, a cinza, ela é um calcário natural. Então a floresta ela passava por uma transformação natural. Diferentemente é alguém que passa, joga e toca fogo, como tem acontecido hoje na Amazônia, por conta justamente de um capitalismo extremamente nocivo. Veja que eu não sou comunista. Eu entendo que não é nem comunismo e nem capitalismo, nem esquerda e nem direita. Por isso que a palavra de Deus não vai nem para a esquerda nem para a direita, mas permanece firme. Jesus, ele é o caminho. Nós vamos falar aqui dessas questões ambientais. Nós vamos falar o que tem acontecido na Terra. Nós vamos falar que o cenário está se formando, todo o cenário está se formando para o anticristo. O cenário está se formando para uma grande tribulação. A Terra ela está em processo de ebulição, é aquilo que Deus fala para Jeremias, que a panela ela vai ferver. Todos esses assuntos que nós estamos vendo, a fome se proliferando, a violência, a vaidade, a avareza que é símbolo do capitalismo, a avareza, certo? A imoralidade, a liberdade sexual, símbolo também do comunismo, da esquerda, o socialismo libertário, uma liberdade sem igualdade, uma liberdade libertina, uma liberdade sem Deus, tipo como um existencialismo de um livre-arbítrio, que é uma liberdade entre aspas. Todos esses pontos nós queremos discutir aqui nesse canal.
E você é meu convidado especial a participar desse canal, a vir discutir com a gente, a colocar a sua opinião, para que a gente venha crescer no conhecimento, venha crescer no entendimento. O meu objetivo aqui, principal, é compartilhar aquilo que eu entendo que Deus tem me entregado. A partir da minha leitura, das reflexões, apesar de que eu não tenha um papel dizendo que eu sou um teólogo formado por alguma universidade, só que como eu venho me dedicando, apaixonado a vida toda pela Bíblia e acreditando que existe um Deus no céu, que é o Senhor dessa terra, e que Ele revela e dá a cada um segundo a sua vontade, eu acredito que Ele tem revelado a mim, pois a palavra de Deus diz: clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Buscais e encontrareis. E eu tenho buscado. E assim como o Senhor falava aos profetas, agora escreve no livro, leva essa mensagem. Eu sinto que Deus, Ele tem me cobrado com que eu compartilhe com as pessoas e com o mundo todo essas informações. E isso aqui é apenas o início, é apenas uma breve reflexão com o objetivo justamente de dizer: não menospreze a teologia, pelo contrário, ela é muito maior do que filosofia. E ainda tem alguém que diz: não, mas quando você está teologando, você está, na verdade, filosofando. Nada disso, a teologia vem antes. Sabe por quê? Porque não tem como dizer que a pessoa que está teologando, na verdade, ela está filosofando. Não tem como, porque há uma dicotomia, porque a filosofia ignora a existência de um Deus. Por outro lado, a teologia, ela acredita na existência de Deus. Os pós-modernos criticam o cartesianismo justamente por conta que o cartesianismo ele está pautado em determinismo e acaba criticando o determinismo, porém, numa concepção pós-moderna, ou seja, que se contrapõe ao pensamento pós-moderno, nós acreditamos que existe sim algo que determina, mas não é o materialismo histórico, não é o capital, não é o comunismo, não é o culturalismo, não é o naturalismo, não é a ciência humana, não é a física, não é a filosofia. O que determina é algo transcendental, que é Deus. E quem é Deus? Meu amigo, Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o Verbo, Deus é amor. Jesus Cristo disse: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Esse mundo está sofrendo por injustiça, por violência, por mentira, por engano, por avareza, por vaidade, por incredulidade, por idolatria. É por isso que esse mundo está sofrendo. E Deus quem é? Deus é a verdade, Deus é a justiça, Deus é o amor, Deus é a espiritualidade, Deus é a humildade, Deus são esses atributos que nós precisamos ter dentro da nossa vida. E Ele fala: eu sou o amor. Uma pessoa que diz que não acredita em Deus não acredita no amor. Na verdade, as pessoas dizem que não acreditam em Deus porque tem um Deus aí que estão vendendo, tem um Deus que estão criando, tem um Deus fantasioso, é que nem aquele Jesus do calendário de olho azul, lourinho. Esse Deus aí também eu não acredito, esse Deus aí realmente não existe. Mas que existe um Deus criador de todas as coisas, que isso é um padrão, tudo tem um criador. Não existe isso. Todo filme tem um roteirista, todo quadro tem um pintor, tudo existe um Criador. Então, Deus, no meu entendimento, é o Criador de todas as coisas. Deus é o amor. E nós precisamos de Deus na nossa vida. Por isso que quando Jesus fala: eu sou o caminho, Ele está exatamente querendo dizer: o caminho é o amor. Se nós amarmos uns aos outros, não tem violência, não tem mentira, não tem avareza, não tem pecado, não tem destruição, não. Se nós conseguirmos amar a Deus sobre todas as coisas, se nós conseguirmos amar os nossos irmãos como a nós mesmos, então nós teremos uma nova sociedade. E só vai participar dessa nova sociedade quem acreditar nesse amor, certo? Só participa dessa nova sociedade quem acreditar nesse amor. Os biólogos já chegaram à compreensão agora que para ter amor pela terra é necessário se afastar dela, ver de longe a terra, para que se valorize. Quanto mais você se distancia dela, mais você vê quanto ela é bela e mais você vê o quanto você precisa dela, do oxigênio, da água. A todo tempo nós estamos precisando de oxigênio dentro de nós, as nossas células precisam disso. A formação do corpo humano
É algo a ser discutido, que Moisés falou lá em Gênesis, que nós viemos do barro. O que isso quer dizer? Você sabia que no barro tem nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e o carbono? E que nós somos formados a partir dessa base, nós somos formados a partir desses bioelementos? Ou seja, é muita discussão teológica, evolucionista, sociológica, científica. Então, se você é sociólogo, se você é historiador, você é pastor, você é apaixonado pela palavra, você é artista, como a arte é importante para a história, você que é antropólogo, que é cientista político, que é das relações internacionais, que é cientista, que é ateu, venha, participe conosco, dê a sua opinião, vamos teologar e vamos discutir sobre essa esfera tão interessante e transcendental, que está além da nossa própria imaginação, porque nós não temos que saber mais do que nós devemos saber, mas Deus, Ele revela os seus segredos aos seus profetas, Deus revela os seus segredos aos seres humanos, e a Bíblia está aqui justamente como um exemplo disso. Então esse é o objetivo do canal. Perdoe se a gente se estendeu muito, mas 25 minutos, 30 minutos é pouco para tanta pauta e para tanta discussão. Mas fique conosco, esse é apenas o primeiro vídeo, ainda estou aqui ainda me adaptando a fazer esse tipo de trabalho, mas procure levar até o final, dar um like especial, compartilhar com as pessoas, porque eu acredito que o mundo precisa saber que a teologia é importante. O mundo precisa saber que nós temos que analisar as coisas dentro de um ponto de vista divino. O mundo precisa saber que existe um Deus, que existe o Senhor dessa terra. E enquanto o mundo não vê isso, o mundo vai sofrer com peste, com fome, com guerra, com espada e com grandes catástrofes naturais. Por isso má distribuição de renda, por isso imperialismo, por isso fome. Não é porque Deus é cruel. Vi um dia desse alguém falar isso. Não é porque Deus é cruel. Porque ele arrumou uma casa e ele disse, fique nessa casa. Porém, vocês andam assim, assim, assim. Isso não é tirar a liberdade de ninguém. Porque o que ele falou é, a única coisa que eu quero, justiça, paz, amor, humildade, verdade. E qual é o problema que se tem nisso? Ele só colocou coisas boas na sua palavra. Se o povo vem e faz o que bem entende dentro da casa dele, quem é de nós que aceitaria as pessoas fazendo o que bem entendesse dentro da nossa casa? E por isso agora ele está vindo com grande julgamento, porque é o padrão. Se você faz uma conta, no final a conta vem e ele vai prestar conta com cada um de nós. Vamos abrir as nossas reflexões de tudo que está acontecendo no mundo a partir de um ponto de vista teológico. Teologando, grande abraço do evangelista William Cardoso. Abraço.